Bem-vindos a mais um Raiva Nerd, este que vos fala, como de costume, é o Eduardo. Bem, eu agora pretendo falar algumas coisas meio polêmicas rapidamente, apesar que essa polêmica não é tão recente como foi do Comic Con, que fez um certo sucesso. Eu não sei se isso é muito correto, porque parece que eu estou me utilizando muito do que está na moda para fazer vídeos falando sobre raiva, tipo o Raiva Nerd e tudo mais. Mas isso depois vocês comentem se acham que eu estou fazendo certo, pegando esses temas que estão sendo abordados assim, tão rapidamente, e fazendo sobre eles, se tá sendo certo ou tá falando sobre eles. Tudo errado aqui. A ideia básica é o seguinte: está agora uma onda, graças ao novo filme que vai sair de Star Wars, uma onda tão grande que, na verdade, a quantidade de pessoas que está assistindo Star Wars ultimamente está gigantesca. Além disso, tem um outro detalhe, que é que os filmes que estão em cartaz, ou que já saíram de cartaz desse ano de 2015, não chegam nem aos pés de Star Wars em bilheteria, sendo que o filme nem estreou ainda. E a minha cachorra tossiu. Para de tossir, Kelly. Então, aí o que acontece? Kelly, para. Sai lá fora. Você quer lá fora? Vai lá fora mesmo. Ô menino. Então, aí o que acontece? Quando você vê isso, beleza, uma coisa bacana, Star Wars está chamando a atenção para o mundo kicker, né, o mundo nerd em geral, mas tem um problema. A briga que está havendo entre os fãs antigos de Star Wars, os fãs true, aqueles caras, putz, Star Wars, e o pessoal que está entrando agora na moda de Star Wars. Aí você pensa, pô, a gente não tem o direito de ver Star Wars? Tem todo o direito, mas existem algumas pessoas que literalmente não gostavam de Star Wars e depois passaram a gostar. Teve um camarada meu que chegou e falou sobre um outro, não vou falar o nome das pessoas nessa vez, porque não fui eu que vi, foi um meu amigo que viu, então não posso estar falando por ele. Mas ele disse que ele tinha um colega de escola, tudo mais, e ele, tipo, odiava Star Wars, não gostava de Star Wars, falava que era uma coisa meio babaca. Tipo, a mesma coisa que eu devo pensar hoje em dia de Star Trek. E eu não gosto de Star Trek, mesmo vendo os filmes do novo Star Trek, eu não vejo aquilo como Star Trek, mas vamos deixar isso de lado. O problema é que agora ele está amando Star Wars. E o problema não é a questão tipo, eu chego e agora eu gosto disso. Não, o problema é, tem gente que muitas vezes foi zoada por conta de gostar de alguma coisa que antes, é horrível. Então por que agora gosta? Por que não admite que antes você era um idiota que ficava zoando com as pessoas que gostavam? Pô, tem uma caralhada de gente. Eu não estou reclamando do fato de ter muita gente assistindo. Pô, beleza. Assista a mitologia nova que foi criada pelo pessoal da Disney, que vai fazer uma história que não segue os padrões do Star Wars, mas ainda assim você não tem o direito de chegar e falar algo dos fãs antigos. E, pelo menos eu sinto isso, porque, veja bem, eu gosto de Doctor Who, é uma série antiga, uma série muito boa, existem alguns arcos que são meio fracos, outros não, mas ainda assim continua sendo uma série boa. Mas existem pessoas que têm um preconceito tão grande, porque é uma série tão complexa em alguns pontos, que a pessoa não tem a capacidade de assistir e tentar compreender o significado daquele seriado inteiro. Além disso, tirando isso de lado, essa questão do seriado e tudo mais, as
pessoas têm o direito de assistir o que quiserem, mas não de chegar e não reconhecer as coisas que fizeram anteriormente de errado. É esse o ponto que eu quero chegar. Eu já, se eu me lembro direito, já assisti algumas coisas e normalmente eu falava, putz, como é que eu não tinha assistido isso antes? Star Trek, eu chegava e assistia os antigos, pô, eu achava ruim, tipo, pô, uma coisa que marcou na vida de muitas pessoas, marcou, mas eu não gostava. Agora, os novos filmes de Star Trek são bem melhores. E ainda assim eu não consigo ver aquilo como Star Trek. Eu vejo como qualquer outra coisa, mas não Star Trek. E mesmo assim não gosto tanto. Até mesmo um camarada meu chegou e achou engraçado porque eu gosto do filme do Demolidor. Eu gosto, cara. Só tem algumas coisas que ficaram fracas no filme, só isso. Nada é perfeito, né? E tanto que você pode ver que hoje em dia o Ben Affleck tá no filme de quem? De quem? Mas ainda assim vamos nos concentrar um pouco aqui. A verdade é que você tem todo o direito de assistir qualquer filme que você queira, mas não de, digamos assim, humilhar uma pessoa e depois voltar atrás porque, não sei o que. É um modismo. E modismos não são legais, porque são falsos. Eu sou fã de Doctor Who, cara. Eu sou fã de Senhor dos Anéis, pra caramba. Você pode perguntar coisas pra mim e tudo mais, porque daí isso gera aquilo que eu falei anteriormente sobre os fãs posers. Não me lembro se era de quadrinhos ou de filmes ou não sei o que. Acho que era de quadrinhos. O cara chega e de repente a pessoa chega e começa a falar sobre algum assunto sobre o Star Wars. Só que ele não sabe de luz. Piada ruim. Ele não sabe sobre aquilo. Até aí beleza. Aí o que acontece? Aí vai haver pessoas que vão ver o cara não sabendo de nada sobre aquilo e vão ficar bravas. Porque o fã de cultura nerd, normalmente, se ele se propõe a gostar de algo, ele tem que saber sobre aquilo. Eu não estou falando que ele tem que saber todos os poréns sobre aquilo, mas ele tem que saber o mínimo. Tipo, um sabre de luz, é feito com luz. Eu acho que é luz. Eu não sou tão fã de Star Wars, calado. E, além disso, quem é Darth Vader, é a mesma coisa, por exemplo... Pegando história, professor de história, se eu falar sobre a Segunda Guerra Mundial, eu falo, quem é Hitler? Tô entendendo agora? Star Wars é mais ou menos isso, tipo, lembrando que, de certa maneira, tem um certo sentido que eu falei, porque em Star Wars, o Império, ele lembra regimes totalitários, ou até mesmo regimes comunistas e nazistas, porque é uma segregação, existe um controle das massas e tudo mais. Então vocês compreendem que não é preconceito, é só uma certa raiva e também um outro motivo que é um pouco egoísta às vezes. Mas eu fiquei tantos anos assistindo Star Wars e conheço pessoas que assistem Star Wars, adoram Star Wars, tipo o Jack, a Nina, que são meus amigos aqui, tem o Ricardo, que é um camarada que mora aqui pra baixo, e tantos outras pessoas que adoram Star Wars. De repente aparece uma pessoa que nunca gostou, que nunca curtiu, e de repente tá uns tapas na sua cara por conta disso, falando tipo, eu gosto também. Pô, dá raiva, mano. Dá um certo... Caramba. É um conformismo mesmo. Por isso que eu vou até falar, vou até colocar aqui embaixo. Eu odeio gente que é fã de última hora de Star Wars. Mais ou menos. Porque eu não acho justo muito o que eu estou falando aqui, mas admito que isso não é muito justo.
Mas vão haver pessoas que não vão admitir, mas nem lascando. Beleza? Vou parando por aqui, daqui a pouco vai ter mais um Raiva Nerd. Prepare-se.